Boa noite, amigos. Estamos aqui novamente juntos para fazermos mais uma reflexão acerca do Evangelho de Jesus. O tema da noite é Sedes Perfeitos, o capítulo 17 do Evangelho. Antes de iniciarmos, vamos elevar os nossos pensamentos aos céus, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos unir aos nossos amigos do plano espiritual, aos nossos mentores, guias, anjos da guarda, o nome que quiserem. Vamos nos unindo aos mentores do nosso querido Grupo Irmã Sheila. Que eles nos tragam neste momento luz e entendimento, nos ajudem em todas as nossas necessidades, nos confortem, nos amparem. Assim seja, com a graça de Deus. Vamos lá. Eu, como sempre, começo falando que é muito importante vocês pegarem depois o Evangelho, irem lá e ler, né? Porque eu trago aqui uma pequena reflexão nesses poucos minutos, mas tem tanto mais lá, as palavras têm tanto mais conteúdo, então complementem isso, façam a sua própria reflexão. Vão lá no livro dos Espíritos, ler, vai lá no Evangelho, lê um pouco mais, traga a sua própria reflexão também acerca desse tema. Então, Jesus nos diz, né? Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. E aí nós podemos pensar assim: como é que Jesus me diz uma coisa dessas, né? Eu sou tão pequeno, ele devia de estar louco. Como é que eu vou ser perfeito como Deus, né? Aí a gente até vai lá no livro dos Espíritos para entender o que é Deus, né? E tá lá, primeira pergunta, né? Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Gente, como é que eu, pequena como sou, vou ser tão grande como o Criador? Como é que a criatura vai se transformar um dia em Criador? É isso? Eu vou ser perfeita igual ao Criador? Como fazer esse entendimento, né? Aí nós continuamos a estudar e vemos lá na questão 12 do Livro dos Espíritos, porque Kardec é muito inteligente, né? E ele faz umas perguntas que vão complementando tudo isso, né? Todo esse ensinamento. E vamos lá, aí ele coloca assim: embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? Tá lá. De algumas, sim. Então ele já diz, olha, a gente consegue entender algumas perfeições de Deus. Por quê? Nós ainda não temos a noção, nós ainda não sabemos exatamente o que é Deus. Para nós ainda é muito abstrato, é muito distante, né? Aí ele coloca assim: de algumas sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria. Ele as vê pelo pensamento. Olha. Então, à medida que nós formos evoluindo, nós vamos ter uma compreensão melhor do que é Deus e das suas perfeições. Então, à medida que nós formos evoluindo, eu vou conseguindo ser perfeito como é perfeito o vosso Pai Celestial. Né? Tem uma lenda que diz que a humanidade precisava conhecer a verdade. Aí Deus falou assim: bom, eu vou mandar para vocês um espelho da verdade. Toda vez que você olhar para esse espelho, você vai ver a verdade. Aí ele mandou os seus anjos trazerem para a terra esse espelho. Só que no caminho, o espelho quebrou. Ele era muito, muito grande e não conseguiram transportar. E ele quebrou em milhares de pedaços. Só que o homem não soube que o espelho estava quebrado. Então, cada vez que ele pegava um pedacinho, ele achava que estava vendo toda a verdade. E assim é com Deus. Nós sempre achamos que sabemos tudo de Deus. Mas, na verdade, nós conhecemos um fragmento.
À medida que nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo, nós vamos juntando esses pedacinhos. Então, nós vamos aumentando o nosso pedaço do espelho. Vamos entendendo melhor a vida. Vamos entendendo melhor o que se passa conosco. Vamos evoluindo. A nossa evolução vai nos trazendo mais pedacinhos de espelho, mais conhecimento. E aí, assim, nós vamos conseguir compreender a Deus, compreender melhor até onde devemos chegar, aonde vai a nossa perfeição. Mas aí, nesse momento que nós temos apenas um pedacinho, pode ser que seja um pedacinho bem pequenininho, pode ser que seja um pedaço maior de espelho, aí a gente vira e fala: nossa, e agora? Como é que eu vou saber o que é ser perfeito nesse meu estágio atual de evolução? Porque eu sei que o estágio de Deus é muito adiante, nós vamos chegar lá. O nosso mundo está evoluindo, nós estamos evoluindo juntamente com o nosso mundo, porque nós fazemos a evolução do mundo. Não é o mundo que evolui e nós vamos juntos, não. Nós vamos evoluindo e fazemos com que o nosso mundo evolua. Aí, ok, um dia eu vou estar lá e eu vou conseguir ser muito próxima de Deus, mas está distante. E hoje, com esse pedacinho de espelho que eu tenho, com esse meu grau evolutivo, como é que eu sei? Ah lá, Kardec pergunta de novo para os espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Essa pergunta é famosa, né? Todos sabemos. Jesus. Jesus é o nosso mais perfeito modelo. Então, nós sabemos que Jesus não é Deus. Jesus é filho de Deus, assim como nós somos. Um dia nós vamos atingir o mesmo grau evolutivo de Jesus. Mas hoje nós somos aquele irmão mais novo que está aprendendo com o irmão mais velho. E aí ele é o quê? Ele é nosso guia e modelo. E aí, o que Jesus nos ensina? A amarmos os nossos inimigos, a fazermos o bem aos que nos odeiam, a orarmos pelos que nos perseguem. Ele está mostrando aqui que a caridade, que o amor, essa é a essência do bem. Essa é a essência do bem. Então, a parábola do semeador nos exemplifica um pouquinho disso. Quando nós vemos que as sementes que vão sendo semeadas são a palavra de Deus, mas não a palavra escrita. Essa é a exemplificação que Jesus nos trouxe. Ele é modelo, guia, e ele não escreveu nenhuma palavra. Ele não deixou nada escrito. Seu evangelho foi escrito por outros. Ele exemplificou. Ele colocava em todas as suas ações o ensinamento de Deus. Uma exemplificação do que é ser perfeito. Uma exemplificação de como devemos agir. Porque nós queremos ser um homem de bem. Nós queremos ser perfeitos. Todos nós, em nosso íntimo, buscamos sempre a perfeição. E eu não estou falando do perfeccionismo, que o perfeccionismo é uma vicissitude que muitas vezes ligada ao orgulho, né? A necessidade de ser melhor do que os outros. Não, a sermos tão perfeito quanto Jesus, que é o nosso exemplo atual. Porque um dia nós seremos perfeitos como o Pai Celestial. Mas nós vamos galgando essa perfeição passo a passo, dia a dia. Esse é o convite que Jesus nos faz. A dia sermos um pouco melhores. E ele nos exemplifica, então, voltando um pouquinho à parábola do semeador. As sementes são essa palavra, esse ensinamento. Mas é um ensinamento na prática, é colocar na prática. E Jesus representa para nós esse semeador.
Mas nós podemos representar para alguém também, sermos esse semeador. Nós podemos ser para aqueles que vivem ao nosso redor, para muitos que ainda não têm o conhecimento de Jesus. Então, transformando nossas ações, nós vamos mostrando e exemplificando para outros que eles também podem ser melhores. Não adianta nós falarmos para o nosso filho, faça assim, haja desta forma, se eu ajo de uma forma totalmente diferente. E é aí que vem o exemplo. Então vamos seguindo. Aí o semeador saiu a semear. Ele foi indo levando as sementes. As primeiras sementes caíram na beirada da estrada. Veio os pássaros e comeram. E, e nós estamos sendo esse terreno, essa beira de estrada, que estamos deixando ali as sementes, esse ensinamento do mestre passar e alguém vir e levar. O que é alguém vir e levar? É o dia a dia, a nossa rotina. Nós não estamos dando importância a esse ensinamento. E esse ensinamento, e nós não somos esse solo 24 horas por dia. Nós podemos ser em alguns momentos do nosso dia. Talvez eu esteja no ambiente de trabalho e me esquecendo do ensinamento de Jesus e me portando de uma forma que não é a mesma forma que eu me porto quando eu estou na Caris Espírita. Não é a mesma forma que eu me porto quando eu estou em casa. Então, ao longo do dia, em que momentos eu estou descendo à beira da estrada e deixando esse ensinamento meio de lado? Aí as outras sementes caíram aonde? Nas pedras. Ora, nós sabemos, né? Quando a gente joga uma semente num solo cheio de pedras, é muito difícil enraizar. Vem o sol, queimou. Então ficou aquela semente, ficou superficial. É o conhecimento superficial que nós temos do Evangelho, é o conhecimento superficial que nós temos da vida. Isso passa, porque ele é superficial. Nós não deixamos esse conhecimento, nós não estamos trazendo essas atitudes para dentro de nós. O que nós estamos fazendo? Ah, legal, nossa, esse ensinamento, realmente, eu tenho que ser perfeita. Realmente, Jesus é meu guia e modelo. Ok, e aí tudo bem, e não faço nada a respeito. Ou surge na meu dia uma oportunidade de fazer o bem e eu deixo passar. Porque eu estou tão distraído com o meu dia a dia que eu deixei passar a oportunidade de dar um sorriso, apesar que agora nós estamos usando máscaras o tempo todo, mas de ser gentil para com alguém que precisava tanto disso. Eu deixei passar a oportunidade de pegar o celular e ligar para um amigo que está precisando de uma palavra amiga. Ou eu sei de um amigo que está numa situação tão difícil e eu não parei um minuto sequer do meu dia para elevar o pensamento e mandar uma boa vibração para ele. Eu estou sendo superficial no meu conhecimento. Eu não estou aprofundando, eu não estou trazendo isso para dentro de mim. E como é que eu quero ser perfeito? Aí vamos lá. Aí o semeador continuou semeando. As suas sementes caíram aonde? Num solo cheio de espinhos. Aí aqueles espinhos cresceram e sufocaram a semente. E quantas vezes ao longo do nosso dia nós nos sentimos sufocados pelo dia a dia, pelos afazeres domésticos, pelos afazeres do trabalho material. E nós esquecemos dos ensinamentos do mestre. Porque o mestre era bom na hora que acordava, a hora que ia dormir. Nós conseguimos? Não. Mas temos que tentar. Podemos tentar. Podemos ir ampliando dia a dia. Lembra? Pegando aqueles pedacinhos de espelho e juntando. E aí, o semeador continuou. Ele achou o quê? O solo fértil. E o que aconteceu? Floresceu.
A semente floresceu. Nós temos a semente do amor dentro de nós. Nós estamos cuidando dela? Nós estamos sendo um solo fértil para essa semente? Nós estamos amando? O que nós fazemos depois com o solo fértil? Colocamos o bem em ação, que é a caridade. Ajudamos ao próximo. Gente, ajudar ao próximo é sim dar um agasalho num dia frio. Agora está esfriando. Tem muitas pessoas que estão vivendo na rua, muitas pessoas vivendo numa situação muito difícil, que perderam tudo. Nós sabemos que nesse momento de pandemia, muitas pessoas perderam o emprego e têm fome. Eu tenho alimento, posso dar um alimento. Eu tenho dinheiro para comprar uma cesta básica, eu dou uma cesta básica. Isso também é caridade, mas não é só isso. Porque a caridade é dar essa cesta básica, é levar este alimento com amor. A caridade é orar pelos desempregados, pelos enfermos, pelo nosso planeta. A caridade é levar uma palavra amiga àqueles que precisam. A caridade é sermos gentis, amorosos com aqueles que vivem conosco em nossa casa. Nós estamos nos lembrando deles? A caridade começa dentro do nosso lar, começa com a nossa família, começa conosco. Eu estou sendo bom para comigo? Eu estou cuidando de mim? Eu não estou falando de ser egocêntrico, de ser egoísta. Eu estou falando de se cuidar, de se amar, de se proteger. Porque eu preciso estar forte para levar, para fortalecer os que estão ao meu redor, para levar amor, para levar cuidados. Se eu estou doente, eu não consigo cuidar de ninguém. Então, meus amigos, lá no Evangelho tem uma lista enorme das virtudes e das vicissitudes que nós precisamos vencer. Nós sabemos, está lá também no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: como é que eu faço para fazer essa transformação moral, essa famosa reforma íntima? Vamos lá, questão 919. Conhece-te a ti mesmo, vamos nos conhecer, vamos nos transformar. Na sequência, Santo Agostinho nos dá dicas. Vamos pensar nas nossas atitudes, fortalecer as boas e mudar as que não estão boas. Assim nós vamos nos tornando, pouco a pouco, o verdadeiro homem de bem. Não vamos pensar, nossa, eu sou pequeno, eu estou tão distante disso. Sim, tudo bem. Nós estamos distantes da perfeição do Cristo, quiçá de Deus. Mas nós estamos no caminho e vamos dia a dia fazendo melhor. Dia a dia nos transformando num homem de bem. Dia a dia conquistando a nossa perfeição. Mas não vamos esquecer que a perfeição vem de dentro para fora, não são somente as atitudes externas. Vamos fazer brilhar a nossa luz interior. Vamos fazer brilhar esse amor que temos em nós. Essa semente, vamos germiná-la, florescer e copegar, transformar em mais sementes e sair a semear. E sermos exemplos como Jesus foi. Essa é a minha reflexão para esse lindo texto. Por favor, leiam, reflitam também, tragam a sua reflexão, mas é muito importante. Vamos juntos fazer brilhar a nossa luz e vamos neste momento elevar o nosso pensamento aos céus, pedindo que Deus nos ampare, que nós consigamos nos lembrar ao longo dos nossos dias dos ensinamentos do Mestre Jesus e segui-los. Não nos atolar com as atividades do dia a dia, mas sim trabalharmos no bem, trazermos o bem para nosso dia a dia, para o momento que estamos trabalhando, para o momento que estamos em convívio com a família, todos os momentos de nossa vida, nos lembrarmos e pensarmos como Jesus faria. Essa é a grande dica. Como Jesus faria é como nós temos que agir.
Fiquem com Deus, meus amigos. Até o nosso próximo encontro.